Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Gustavo e este é o nosso canal 4SA Flórida. E mais uma vez o pai Rubão de Mamon ataca novamente o pai Rubão de Mamon. E eu estou aqui para desmascará-lo. Bom, vou tocar aqui um áudio do pai Rubão, onde ele fala uma das suas inúmeras asneiras, já que o pai Rubão se considera um entendido das escrituras e ele mesmo acaba tropeçando na mesma. Então vamos aqui ouvir o áudio do pai Rubão, perdão. Vamos aqui ouvir o áudio, espero que esteja bem aí o volume e vocês depois irão acompanhar a explicação que eu vou dar sobre aquilo que ele menciona aqui. Meu nome é Silene, moro em Maceió. Sim, Silene. Tenho um amigo que ele é crente e eu fico muito intrigado com as coisas que ele aprendeu lá na religião dele. Ele é separado já faz 3 anos, agora vive orando para o Senhor dar uma mulher para ele. No caso, ele não pode ter relação sexual com uma mulher, só quando casar, porque é pecado e adultério. Isso existe mesmo, irmão, nas escrituras? Claro que existe na escritura, mas não é o que está na cabeça desse pessoal todo. É o que está na escritura que deve valer, né? Pelo menos para algumas pessoas. Não vou dizer que é obrigado a valer para todos. Ah, sim. Quem quer acreditar e fazer valer o que está lá, faça valer o que está lá. Quem não está, quem não quer acreditar e fazer valer o que está lá, não faça. Não faça, sim. É verdade. Agora, como ele vai casar sem transar? Vai esperar casar para transar? Como se casar é transar? É isso aí. Casar, casalar, tudo é a mesma palavra. É transar, é fazer sexo. Ué. Quer dizer que como é que o cara vai casar sem transar? Porque casar é transar e acasalar é tudo a mesma coisa. Muito bem. Vamos então agora começar a desmentir o pai Rubão de Mamon. Tá aqui, olha. Eu peguei essa informação aqui sobre o comentário bíblico do Novo Testamento de William Barclay. Como vocês podem ver aí, estou citando a fonte, tá bom? Já coloquei aqui letras grandes para que vocês possam acompanhar. Diz assim: casamento é mais que acasalamento. Mateus 19, do versículo 1 ao 9. Diz assim: o ideal supremo do casamento. Passamos agora a ver o alto ideal do estado matrimonial que Jesus propõe àqueles que estão dispostos a aceitar os seus mandamentos. Aqui veremos que o ideal judeu, veja bem, preste bem atenção, guardem essa frase. O ideal judeu nos dá a base do ideal cristão. A base. Veja bem, nos dá a base, aqui está o ideal judeu, vamos colocar assim, aqui está o ideal cristão. Então o ideal judeu nos dá essa base. A palavra com que os judeus designavam o casamento era kiddushin. Kiddushin ou kiddushin significa santificação ou consagração. É usada para descrever algo que se dedica a Deus como sua posse exclusiva e particular. Algo que se entrega em forma total e completa a Deus é kiddushin ou kiddushin. Isto significa que no casamento o marido se consagra e se entrega à mulher, e esta, por sua vez, ao marido. Um se converte em posse exclusiva do outro, tal como uma oferenda ou um sacrifício se convertem em propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que Jesus quis dizer quando afirmou que pelo casamento o homem abandonaria a seu pai e a sua mãe e se entregaria à sua mulher. E isso foi o que quis dizer ao afirmar que homem e mulher se convertem em um tão plenamente que são uma só carne. Esse era o ideal do casamento que Deus sustentava, sendo o antigo relato de Gênesis 2:24. E esse é o ideal que Jesus restabelece.
Não há dúvida de que essa ideia tem algumas consequências. Então vamos ver agora as consequências. Esta unidade total significa que o casamento não ocorre para um ato da vida, como um acasalamento. Se não me engano, parece que o único animal, vamos colocar assim, ave, que é fiel até o último dos seus dias à sua outra metade no reino animal, é o pinguim. Mas, por exemplo, um cachorro acasala com uma fêmea, depois vai acasá-la com outra. E isso é acasalamento, é pular de galho em galho, como hoje, nos dias modernos, as mulheres têm feito e os homens também. Ficam com um, ficam com outro, fica com um terceiro, com um quarto, com um quinto, depois sai grávida, não sabe de quem, vai para o baile funk, vai lá na rodinha do baile funk e todo mundo passa o rodo, depois engravida e não sabe quem é o pai. Isso é acasalamento. Então veja bem, pai Rubão, aprende aí, seu analfabeto. Esta unidade total significa que o casamento não ocorre para um ato da vida, por mais importante que seja, e sim para todas as ações da vida. Significa que, embora a vida sexual tenha uma importância suprema dentro do casamento, não constitui o princípio e o fim dele. Qualquer casamento que se constitui só porque não se pode satisfazer um imperioso desejo físico em nenhuma outra forma está condenado ao fracasso. O casamento não se dá para que duas pessoas façam uma coisa juntos, mas sim para que façam todas as coisas juntos. Aprendeu aí, seu energúmeno, seu analfabeto? Vou te dar mais outra aqui. Outro soco no estômago, pai Rubão. Outra maneira de expressar isto é: o casamento é a união total de duas personalidades. Duas pessoas podem existir juntas em infinidade de formas. A pessoa pode ser o companheiro dominante até o ponto em que a única coisa que importa são seus desejos, sua conveniência e seus objetivos vitais, enquanto que o outro só existe para satisfazer os desejos e necessidades do primeiro, ou seja, é a mulher objeto, ou o homem que vê a mulher como um pedaço de carne somente, não a vê como a sua parceira, como a sua outra metade. Não sei se esse é o seu problema. Mas vamos lá. Duas pessoas podem existir uma espécie de neutralidade armada. Estão em tensão permanente, em oposição contínua, e seus desejos e necessidades se chocam todo o tempo. A vida pode ser uma discussão contínua e, no melhor dos casos, a convivência se apoia sobre um acordo. Por outro lado, duas pessoas podem fundar sua relação em uma aceitação mútua, mais ou menos resignada. Em todas as coisas da vida, cada um segue seu caminho e vive sua vida a seu modo, embora vivam juntas, compartilham a mesma casa, mas seria exagerado afirmar que compartilham o mesmo lar. É diferente, Rubão, tá bom, Rubão de Mamão? Eu não vou me deter aqui nessa explicação, porque ainda tem mais coisas que eu gostaria de te dizer para que você aprenda que casamento não é acasalamento e casamento não se resume apenas a fazer sexo, ok? Vamos lá. E olha que eu estou casado desde 1989. Portanto, eu vou completar 29 anos de casado com a mesma mulher, 32 anos que nos conhecemos. Tem um pouquinho de experiência, né, pai Rubão? Então vamos lá. Não há dúvida de que nenhuma destas relações é a relação ideal. O ideal é que no estado matrimonial, duas pessoas encontrem a realização de suas personalidades. Platão sustentava uma ideia estranha. Relata uma espécie de lenda segundo a qual, em suas origens, os seres humanos eram o dobro do que são agora. Como seu tamanho e sua força os fez arrogantes, os deuses os cortaram pela metade. A verdadeira felicidade surge quando duas metades se voltam a encontrar, casam-se e nessa forma se completam. O casamento não deveria restringir a vida, deveria completá-la. Deve dar a ambos os cônjuges uma nova plenitude, uma nova satisfação,
uma nova alegria de viver. Você tem isso, Rubão? Hein, pai Rubão de Mamon, você tem isso? Tá difícil, hein? Para falar a besteira que você fala aí nesse vídeo. É a união de duas personalidades na qual ambas se completam uma à outra. Isto não quer dizer que não se devem fazer ajustes e inclusive sacrifícios. Antes quer dizer que a relação que surge é mais completa, mais plena, mais alegre, mais satisfatória do que poderia ser qualquer das duas vidas na solidão e no isolamento. Aí diz assim, podemos expressá-lo de maneira mais prática. O casamento deve ser um compartilhar de todas as circunstâncias da vida. E aqui tem mais uma outra. Disso se deduz uma coisa que não se dá em todos os casos, mas que é mais que provável. O casamento tem mais possibilidades de ter êxito depois de um longo período de conhecimento mútuo e quando as duas pessoas conhecem muito bem o ambiente do qual procede seu companheiro. Mais uma aqui, pai Rubão. Tudo isto conduz a uma última conclusão prática. A base de todo casamento é a união. E a base da união não é outra senão a consideração. E aqui está a fonte do comentário bíblico do Novo Testamento de William Barclay. Então, pai Rubão de Mamon, quando você fala essa asneira aqui, quando você defeca pela sua via oral, você está falando daquilo que é próprio do seu pai. Seu pai é mentiroso, ele mentiu desde o início, tá bom? Né? É o que está na Escritura, vai dizer que não é. Chama qualquer pastor teólogo para abrir a Bíblia para mim e mostrar que não é isso. Mostrar outra coisa, não sei isso, na Bíblia. Não estou falando casamento de cartório que tem hoje. Não estou falando casamento de religioso que eles inventaram. Estou falando do que está na Escritura. Né? Quer dizer que o casamento de cartório, segundo o seu pensamento ali, captei vossa mensagem, pai Rubão de Mamon. Quer dizer que o casamento de cartório é algo inventado pelo homem e é um pecado também, né? Bom, vou falar sobre isso em um próximo vídeo. Não, porque tem que casar na igreja. Tá bom, não discuto. Quem é da religião deve seguir os preceitos da religião, então sai dela. Mas tá falando de quê? Da Bíblia? Então cadê na Bíblia isso? Essas coisas da Bíblia estão onde? Escrito em qual capítulo, qual versículo? Né, Mara? É verdade, é verdade. Então é muito diferente. O irmão vai orar a vida toda, vai esperar uma esposa e não vai vir nunca, se depender de Deus jogar lá de cima. Aproveita e pede um caminhão de ouro, dinheiro, pede qualquer outra coisa também. O seu humor é bem peculiar, pai Rubão, bem peculiar. Mas, analfabetinho, aí está explicado que casamento não é acasalamento, casamento não significa apenas sexo, e como vai casar sem ter sexo antes? Ou seja, jumentinho, você está ensinando a fornicação, e fornicação é pecado. Eu vou te mostrar aqui, tá bom, jumentinho? E eu sei que os seus discípulos do pai Rubão de Mamon vão ficar com raiva, vão ficar com mimimi, mas permita que te dá uma aula, tá bom, jumentinho? Sobre fornicação. Aqui está, olha, versículos sobre fornicação. Aí aqui a definição. Veja bem, jumentinho. Fornicação é qualquer relacionamento sexual fora do padrão do casamento entre um homem e uma mulher. Na Bíblia, fornicação também é chamada de imoralidade sexual ou prostituição. Aí aqui diz o seguinte, olha, o relacionamento sexual nunca é casual, cria um elo espiritual muito forte entre duas pessoas. Por isso, não deve ser tratado com leveza. Dentro do casamento é uma bênção, mas fora do casamento cria muitos problemas. A Bíblia, que você odeia falar essa palavra, né? Muito embora você não saiba o significado disso, mas eu vou tocar daqui a pouquinho um vídeo para te explicar, tá bom? A Bíblia trata a fornicação como um pecado muito sério. Então você aconselha nesse seu áudio que antes de casar tem que ter a relação sexual. Isso é fornicação. Por isso, eu imploro ao pessoal que ouve essas asneiras, essas besteiras, esses delírios. Eu acho que eu acho que o pai Rubão anda tomando muito chá de cogumelo, que é alucinógeno,
misturado com a poção do santo dame, para ele defecar pela via oral tanto assim. Então você que é seguidor do Pai Rubão e está seguindo fielmente o que ele fala, saiba que a Bíblia condena esses ensinamentos, essas heresias. Eu vou mostrar aqui para vocês. A Bíblia trata a fornicação como um pecado muito sério. Mas, se a pessoa se arrepender, Deus perdoa até a fornicação e ajuda a restaurar a vida. Aí vem aqui, olha, Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Lembrando que aqui diz, fornicação é qualquer relacionamento sexual fora do padrão do casamento entre um homem e uma mulher. E também está escrito aqui o seguinte: o relacionamento sexual nunca é casual, cria um elo espiritual muito forte entre duas pessoas. Por esta razão, jumentinho, presta atenção no que diz aqui, olha, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Também Colossenses diz assim, Pai Rubão, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, que é a fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E você, como é discípulo de Mamon, o seu Deus é o dinheiro, então saiba que você é um idólatra, tá bom, jumentinho? Vai vendo. Tem mais outra aqui, jumentinho. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E mais outras aqui que eu não vou desperdiçar meu precioso tempo em ler para você, porque eu sei que você vai continuar sendo cego, guiando a outros cegos, tá bom? Bom, eu sou o Gustavo e esse foi mais um vídeo explicativo para desconstruir a seita da rosca viva do Pai Rubão de Mamon. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.